Você está feliz? Amém. Deus, Ele é maravilhoso. E como sempre eu trago um tema para a mensagem. E alguns dias eu venho no secreto com Deus, pedindo a Ele, Pai, me leva a um outro nível, me leva a novas experiências na Tua presença. E isso tem partido de uma decisão. Porque as dificuldades às vezes são imensas, as demandas são inúmeras. Geralmente quem fala comigo é sempre um menino chorando, é sempre uma correria, eu estou na rua zoada de carro. E se a gente não decidir, se a gente não tomar uma atitude para crescermos, nós estaremos estagnados, paralisados e daremos inúmeras desculpas, porque de fato nós temos. Mas eu e você precisamos nesses dias decidir crescer. E o tema da nossa mensagem hoje é decida crescer. E esse crescimento a gente pode falar em diversas áreas, querido. Na tua vida espiritual principalmente, na tua vida emocional, na tua vida intelectual. Eu e você precisamos tomar uma decisão. É muita gente utilizando de vitimizações para dizer, Senhor, eu não tenho conseguido crescer na Tua presença o quanto eu quero, porque são muitas demandas. A culpa é do meu trabalho. Senhor, a culpa é do meu marido. A culpa é dos meus filhos. E o Senhor falou muito forte ao meu coração, disse, filha, é tempo de você renunciar. É tempo de você realmente romper para me buscar. E eu vou me revelar a você. E eu lhe conduzirei a um outro nível, a um lugar de crescimento na minha presença. Então, eu e você precisamos decidir crescer. E o tema hoje é decida crescer. Crescer é abandonar posições confortáveis. Ou seja, sair da zona do conforto. Isso na nossa vida pode ser praticado quando decidimos fazer uma atividade física. Às vezes, para buscarmos conhecimento, há algum tempo eu não tinha conseguido ler. E eu quero dizer aqui, não só meditar na palavra de Deus, mas livros que tragam conhecimento até para mim como pastora, como liderança. O Senhor tem me despertado para isso. Eu disse, filha, você precisa crescer em conhecimento. E muitas vezes eu tenho conseguido ter esse tempo de crescimento, é na madrugada. É 1, 2, 2:30 da manhã. Renúncia, busca, posicionamento. Então, crescer é abandonar posições confortáveis em busca de um aperfeiçoamento. Você quer ser aperfeiçoado, querido? Então, diga assim, eu decido crescer. Diga assim ao seu irmão para a gente, deixar a coisa ainda mais animada, porque onde o Espírito de Deus está, a alegria, amém? A tristeza, ela é transformada em alegria, a doença em cura, a maldição e bênção, e Ele está aqui, Ele tem liberdade. Ele diga assim ao seu irmão, decida crescer. Nessa noite, tome uma decisão, tenha atitude, rompa com o conforto ou as desculpas, no nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 18. É uma palavra simples, querida, mas ela é pontual para as nossas vidas. O pastor aqui ministrou ela. Provérbios 4, 18. Se der para lançar aqui, lançou já. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. A outra versão diz assim, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, eu e você, queridos, precisamos decidir crescer. Decidir sermos aperfeiçoados. Eu e você não somos Gabriela, amém? Eu nasci assim, vou morar assim, vou viver assim. Eu e você não somos Gabriela, eu e você somos filhos de Deus, imagem e semelhança dele, e por isso nós precisamos ser aperfeiçoados. A Bíblia nos ensina a nós nos entregarmos a Jesus, vem como estás, mas não diz que eu e você devemos permanecer do jeito que estamos. Qual a desculpa que você tem dado para não crescer? Em meio às suas reações, em meio às suas ações. Eu sou explosivo porque minha esposa, meu marido me provoca, meu filho me tira a paciência, o trânsito.
quem vai ser a sua desculpa ou a vítima da sua falta de crescimento? O justo, você é justo no Senhor, amém? Você é lavado, coberto pelo sangue carmesim. Então eu e você precisamos brilhar mais e mais. E muitas vezes, infelizmente, não temos brilhado. Se você tem sensibilidade no espírito, queridos, no olhar de uma pessoa, você consegue dimensionar o nível de crescimento em Deus. E eu quero dizer que o nosso crescimento em Deus, ele repercute em todas as áreas da nossa vida. A nossa vida devocional, o nosso lugar secreto, afeta todas as áreas da nossa vida. Nossa família, nosso ambiente de trabalho, nossos vizinhos. E muitas vezes eu e você não temos descido à casa do oleiro e nos permitido ser aperfeiçoados, para que venhamos de fato brilhar mais e mais. E não é para que eu e você sejamos vistos, mas o nome do Senhor seja glorificado, amém? Homens e mulheres maduros em Deus, homens e mulheres que cresceram no Espírito. Ei, deixa eu te dar um conselho. Você não tem que chegar aqui para receber, como o pastor disse, um culto extraordinário. Você veio para prestar um culto ao Senhor. E você precisa chegar aqui já cheio da presença. É fato, queridos, que lutas se levantam. E por isso que eu e você, nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos, amém? Mas por aquilo que nós cremos. Por isso eu e você devemos prestar um culto racional, não é um culto emocional. Você não sabe como eu cheguei aqui, mas você também não sabe como eu já estou. Porque às vezes, Senhor, deixa eu ficar sentadinha. Esse não, filha. Decida crescer. Porque criança faz o que gosta, mas adulto faz o que precisa. Eu não faço mais o que eu quero. Fomos aqui ministrados que devemos nos render à vontade de Deus. E para vivermos a vontade de Deus, vamos precisar anular todos os dias a vontade da nossa carne. Então, que eu e você busquemos diariamente esse aperfeiçoamento. Eu e você vamos atingir esse lugar de crescimento, amém? Glória a Deus por isso. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, diga assim, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Transformados de glória em glória. E eu pergunto a você e a mim, porque muitas vezes estamos estacionados no passado, estacionados em feridas, estacionados em crenças limitantes, em vitimizações e desculpas. A Bíblia aqui nos ensina que devemos ser transformados de glória em glória. Então, a Daniele de ontem não pode ser a mesma Daniele de hoje. Mas muitas vezes o bem que desejamos fazer não conseguimos. E o mal que não queremos acabamos fazendo. Mas precisamos ser sinceros ao Espírito de Deus. Porque Ele nos ajudará. Amém? Ele é o nosso ajudador. Aleluia. E a obra que Ele começou em nossa vida, Ele aperfeiçoará. Mas eu e você precisamos abrir o nosso coração. Eu e você precisamos decidir querer crescer. Querer ser transformados de glória em glória. Em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Quantas vezes o Senhor tem batido à nossa porta? Ei, essa ação não combina. Essa reação não está te fazendo brilhar. Você continua o mesmo de 20 anos atrás. O mesmo de ontem. E como é que o justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? E ele bate dizendo, filha, filho, vem para a minha presença. Deixa eu transformar você, a minha imagem. Porque eu e você nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Por isso, eu preciso decidir abrir a porta do meu coração e deixar que o Espírito de Deus faça a faxina, retire aquilo que muitas vezes me faz retroceder ou paralisar. Então decida, nessa noite, diga Espírito Santo, me ajuda, mostra
Em que área eu tenho estado estagnado? Em que área eu tenho retrocedido? Porque o reino dos céus, querido, o reino de Deus, é um reino em movimento constante. Nós somos um organismo vivo, amém? Ao ponto que nós paramos, retrocedemos. Então, seja transformado. Eu quero declarar sobre as nossas vidas, de glória em glória, a imagem e semelhança do nosso amado Jesus. Amém? Daniele de ontem não pode ser a Daniele de hoje. Ela precisa ser aperfeiçoada. Se colocar nas mãos do oleiro. E que, se necessário for, Ele quebre e faça de novo. E que sejamos molinhos nas mãos do Senhor. Não endureça o teu coração. Seja sensível à voz do Espírito. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Você pode dizer assim comigo? A gente vai repetir a palavra crescei. Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Antes, crescei. Então diga assim, eu preciso crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Mas decida romper com as dificuldades, decida romper com o orgulho, seja humilde, reconheça que muitas vezes você está errado, reconheça que muitas vezes você precisará pedir perdão ao Senhor e a pessoas. Isso é maturidade, querido. Então que eu e você nessa noite viemos tomar essa decisão. A cada dia sermos aperfeiçoados, a ponto de nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele. Porque é o desejo de Deus que cresçamos e sejamos aperfeiçoados diariamente. Mas eu preciso romper com a passividade e decidir crescer. Será que você tem crescido? Você pode perguntar isso para você mesmo em voz baixinha. Começar a avaliar a sua própria vida. Porque às vezes é tão fácil nós avaliarmos a vida do outro. Ah, fulano. Será que eu tenho crescido? Será que eu tenho brilhado mais e mais? Se autoavalie. Olhe para dentro de você. Ou será que ao invés de crescer você tem retrocedido ou paralisado? Eu quero dizer que os céus têm expectativas em nosso crescimento. Porque existem portas que Ele mesmo já prometeu, que Ele mesmo já preparou. E tem portas que não se abriram, o Senhor falou muito sério isso ao meu coração, que não foi a culpa de Deus. Não foi o inferno. Não, porque o diabo está sobre os nossos pés, amém, queridos? A única pessoa que pode impedir o que Deus tem para mim e para você, somos nós mesmos. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos fazer o que queremos. Porque muitas vezes somos orgulhosos. Somos duros. Não nos deixamos ser moldados pelo Senhor. E o Senhor disse, olha, tem portas que não foi eu que fechei. Foi você que não cresceu o suficiente para acessá-la. Até quando você vai agir dessa forma? Até quando você vai ser ansioso? Até quando você vai ser imediatista? Até quando você vai ser explosivo? Tem portas que eu já preparei. E você precisa crescer. Decidir crescer. Para acessá-la, amém, igreja? Cresça. E aí você olha para dentro de você. Será que eu tenho crescido? Crescido em intimidade com Deus. Crescido em autoridade, porque eu quero dizer a você que unção, você não pega a aguinha na geladeira e enche o copo. Não, tem um preço a ser pago. Você precisa crescer nas disciplinas espirituais. E o Senhor disse, filha, até quando você vai dar desculpa? Estou cansada.
Você fala comigo todo dia, às vezes boa tarde, bom dia, Espírito Santo, eu te amo, mas eu quero te levar a um lugar de intimidade, eu quero te levar a um lugar de revelação, eu quero te levar a um lugar de crescimento, a um lugar de experiências maiores na minha presença. Mas você precisa ter disciplina com as práticas espirituais. E que práticas são essas, pastora? Ei, jejum, oração, adoração e palavra. A unção tem preço, querido. Não se trata de uma boa performance. Não se trata também de conhecer a Bíblia de cabo a rabo e não vivê-la e não praticá-la. Porque você precisamos ser praticantes e operosos. Tem muita gente buscando a palavra de Deus de forma performática e nenhuma atitude tem revelado crescimento. Não tem gerado autoridade, porque aquilo que eu vivo, eu transfiro. Gera autoridade no mundo espiritual. Amém? Então decida crescer em intimidade. A vida de oração. É 1h da manhã, é 1h da manhã. É 6 da manhã, é 6 da manhã. Priorize um tempo. Mas eu tenho falado com o Senhor 24 horas. Mas será que se você se relaciona com o seu cônjuge, seus filhos, boa tarde e boa noite, e você não para sentar à mesa, você não para conversar, você não para ter um tempo de qualidade, esse relacionamento vai revelar crescimento? Não, querido, é superficial. A gente vê na passagem onde a Bíblia fala sobre estar com os calcanhares ali diante do rio, os joelhos. Você está em que lugar? Você está submerso a ponto de mergulhar nesse rio, a ponto de ter crescido e conseguido descansar, porque não é fácil, é verdade, porque as lutas elas são intensas e diárias. E quando eu e você decidimos mergulhar nesse lugar, onde não é mais o meu controle, não é o governo mais, o meu braço, mas a rendição da vontade de Deus, eu entro no lugar de crescimento e eu entendo que nele eu posso descansar. Precisamos aprender a descansar. Em alguns dias, no final do ano, eu comecei a ficar muito inquieta, a ponto de a vontade de chorar. E eu gosto muito, queridos, de compartilhar a humanidade, porque às vezes as pessoas acham que pastor não tem problemas, não tem emoção. Não. Às vezes nós vamos passar e precisar compartilhar, dizer, olha, eu passei, Deus fez, eu me posicionei, eu decidi, eu tive uma atitude. E estamos, aí enfrentando e cuidando da obra da nossa casa. E ali algumas coisas aconteceram e aquilo começou a entristecer o meu coração. E eu comecei a querer entender. E o Senhor disse, você precisa entrar nesse lugar de descanso. Não quer entender o tempo, o quando, o como, só descansa. Então é uma decisão, queridos, nós crescermos também em confiança em Deus, amém? Crescermos no descanso. Entendendo que Ele tem cuidado dos seus. Então, vamos entrar nesse lugar. Esse lugar de intimidade com o Espírito Santo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu já citei esse versículo, mas se você quiser anotar e aí relembrar, é importante. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É excelente, é maravilhoso sabermos que essa obra não depende só de mim. Eu não estou só, amém? Eu preciso tomar uma decisão, mas o Espírito de Deus, Ele me ajudará a crescer nos meus relacionamentos, nas minhas ações, nas minhas reações, a crescer em intimidade, a crescer em autoridade na palavra. O Espírito Santo, Ele aperfeiçoará a obra que Ele começou, porque Ele não faz nada pela metade. Então não ande sozinho nessa caminhada, nessa decisão de crescer. Diga todos os dias, Espírito Santo, segura a minha mão e me ajuda a me aperfeiçoar naquilo que eu preciso. Me mostre. Eu converso com algumas pessoas
E é muito lindo a sinceridade, a humildade do coração. Porque às vezes a gente se acha que está maduro demais, pronto demais, espiritual demais. E precisamos olhar para dentro de nós e pedir: Espírito Santo, me mostra naquilo que eu preciso ser aperfeiçoado, naquilo que eu preciso brilhar mais e mais. Amém, igreja? Crescimento vem com atitude, disciplina e intencionalidade. É a graça. Graça é favor imerecido. Já foi conquistada. Mas tem uma parte que nos cabe: a intencionalidade, a busca. Eu quero crescer em conhecimento, então eu vou ser intencional em ter uma disciplina de meditar na palavra todos os dias. Eu quero crescer em experiências com o Espírito Santo, então eu vou ter a disciplina, a intencionalidade de marcar um horário e me relacionar com Ele todos os dias. Eu quero crescer no conhecimento intelectual, queridos. Às vezes é na questão do teu trabalho. Às vezes é na questão do ministério. Eu vou buscar referências de livros, pregações de pessoas que são relevantes, que têm uma postura madura e uma vida realmente frutífera. Não se trata de dom, amém? Mas de vida em Deus. Não se engane também, não esteja se alimentando de tudo. Busque referência. Se você não tem, pergunte. Então seja intencional. Ouça ministrações, medite na palavra de Deus. Leia livros que vão edificar a tua vida. Às vezes nós precisamos de conhecimento na nossa família, no trato com o cônjuge, no trato com os filhos, no trato com o ministério. E nós queremos que Deus faça tudo. É a graça, não. O Senhor diz: olha, vai buscar. Seja intencional, tenha uma atitude. Precisamos crescer também no cuidado com o nosso corpo. Sermos intencionais naquilo que nós comemos. Exercício físico. Eu não estou com vontade. Não se trata, eu não faço. Eu digo isso ao meu filho todos os dias: olha, mãe, eu não quero. Você não faz o que quer. Criança faz o que quer, mas tem pai e mãe que é a autoridade sobre a vida e não faz o que quer, amém? Então eu e você não vamos fazer o que queremos. Devemos fazer o que precisamos. E organizarmos. Então diga assim: eu preciso ser intencional. Gente, nessa intencionalidade aí, intencional inclusive na nossa postura, amém? Porque a nossa comunicação corporal, ela fala muito. Eu preciso ser intencional, não. Eu preciso ser intencional. Aleluia! Ter uma atitude para crescer. Ei, seja intencional também com a tua comunicação corporal, querido. Cresça. Pastor, eu tive um dia tão difícil. Pessoa madura. Na adoração, eu falei aqui no começo, canta alegremente ao estéril. Às vezes você chega aqui com uma esterilidade, é um problema na tua vida familiar, na tua vida financeira, não sei, uma tempestade que você está enfrentando. E você precisa crescer na tua postura em Deus e dizer: Senhor, olha, o mundo está desabando, eu queria estar em casa, a minha emoção está gritando e eu não estou bem. Mas eu decido te adorar em espírito e em verdade. Eu decido prestar ao Senhor um culto racional. E, queridos, em meio a essa esterilidade, num posicionamento de uma pessoa madura, que não fica... Estou enfrentando processos, mas também esses processos estão me fazendo crescer, amém? Estão me aperfeiçoando, estão me moldando para um propósito maior que eu e você muitas vezes não conseguimos dimensionar. Cresça também na sua postura, na sua comunicação corporal, querido. Porque muitas vezes não comunicamos só com as nossas palavras, mas com as expressões do nosso rosto, com a expressão do nosso corpo. E eu estava estudando sobre isso. A nossa postura, ela libera bioquimicamente hormônios para o nosso corpo. Os nossos pensamentos liberam. Então, eu e você precisamos nesses dias ser intencionais, amém? Sermos disciplinados, tomarmos uma atitude, não sermos reféns das desculpas, da preguiça, das circunstâncias. Não devemos atrelar a nossa falta de crescimento, seja espiritual, seja emocional, seja intelectual, seja financeiro também.
Ao irmão, não. A culpa de eu ser assim é do meu periquito, pastora. O passarinho que tem lá em casa. É o cachorro. Não. Exerça autorresponsabilidade com a sua vida. A culpa de eu estar gordo, a culpa de eu ser assim estressado, não é de ninguém não, sou eu mesmo. Que preciso buscar em Deus aperfeiçoamento, que preciso crescer em autorresponsabilidade, em intencionalidade, em disciplina. Amém, igreja? Que o Senhor nos ajude, glória a Deus, a crescermos, a sermos intencionais. É como lá no Jardim do Éden, a culpa foi de Eva. Adão disse ao Senhor, a culpa é de Eva. A culpa da falta do teu crescimento é de quem, querido? Começa a internalizar aí. É do meu chefe, que é insuportável. A culpa da tua e da minha falta de crescimento em alguma área é de nós mesmos. Então, olhe para você e tenha uma atitude em Deus. E seja como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Rompa com as desculpas no nome de Jesus. Rompa com a preguiça. A preguiça espiritual, ela é rompida com atitude. Eu muitas vezes não vou orar porque eu estou com vontade. Isso é raro, querido. Porque a carne, ela milita contra o espírito diariamente. Eu rompo tomando uma atitude, dizendo, Senhor, eu não estou com vontade de orar. Muitas vezes eu falo, Espírito Santo, eu estou cansada, eu estou com vontade de orar. Olha, aí você começa ali. Bota um louvor. Essa disciplina espiritual seja regada por um momento de adoração. Ative o sobrenatural com oração em línguas. Queridas, as pessoas têm uma trava tão grande. Tem que sentir uma descarga. Não, você ativa. O dom está sobre a sua vida. E você não precisa entender essa oração, mas é para edificar você mesmo, amém? Então, nesse tempo de crescimento, comece a orar em línguas. Orar no Espírito, a orar no entendimento, a adorar. E medite na palavra. 30 minutos do seu dia. Se você consegue 1 hora, glória a Deus. Mas a quem disso não faça. Não dê a Deus o que resta. Sabe por quê, queridos? O Senhor ministrou ao meu coração e disse, filha, você tem se distraído. E você precisa tirar, às vezes, distrações da sua vida. Porque se o teu olho te faz pecar, é melhor que arranque do que você ir com os 2 olhos para o inferno. Então, se algo te impede de crescer, arranca. Às vezes, querido, é um Netflix. Às vezes é um Instagram. Às vezes é um WhatsApp. Eu não sei o que pode estar te distraindo e impedindo o teu crescimento. E quando você vê, o dia passou, e você diz, eu não tive tempo, estava tão cansado. Mas você gastou horas na frente da televisão. Você gastou horas na frente no celular. Você não cresceu em conhecimento porque você não parou para ler um livro. Você não cresceu em relacionamento com o Espírito Santo porque você não parou para ler a palavra. Porque quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Você não parou para falar com Ele. E não é para pedir simplesmente, como nós já fomos ministrados, mas acessar o Santo dos Santos, dizendo, Senhor, eu preciso de Ti, eu quero a Tua presença, eu amo a Tua presença, nada mais, Pai, nada mais. E quando você vê aquela presença inunda o teu ser, e você é cheio do Espírito, e você cresce em graça e conhecimento, porque você tem uma atitude, porque você não é rendido às suas emoções. Estou muito cansado. E o Espírito Santo, filho, você está tão cansado. Mas aquilo que é necessidade para o teu secular, tu consegue pagar o preço. Porque tu queres o retorno para esses dias. Mas existe uma eternidade te esperando. E se tu me buscar em primeiro lugar, eu posso acrescentar as demais coisas. Mas não no teu tempo, no meu tempo. Mas às vezes nós somos tão ansiosos. Porque não crescemos em confiança. Que nós queremos fazer. Na força do nosso braço. Nos cansamos, nos desgastamos. Retrocedemos porque estamos cansados. É muito interessante, querido. Eu não tenho conseguido buscar ao Senhor porque eu estou cansado. Mas a Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É desculpa de Satanás, querido. Está cansado, ore. Está sem força, medite na palavra. A palavra de Deus é dunamis, é poder. E a tua mente começa a ser renovada. E você cresce
em todos os aspectos, na tua expressão corporal, nas tuas ações, nas tuas reações. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, seu crescimento depende única e exclusivamente de você. Deixe de lado, em nome de Jesus, hoje, a vitimização. E exerça a autorresponsabilidade. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Aleluia. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, diga assim, acabei com as coisas de menino. Então, eu decido crescer. Ei, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei, decidi com as coisas de menino. Então, decida no nome de Jesus a amadurecer. As suas emoções, elas precisam crescer. Pensamento, sentimento, comportamento. Pense como Cristo. Você tem a mente de Cristo, amém? Mente de Cristo. A nossa mente precisa ser renovada pelo lavar da palavra de Deus. Tudo que é puro, tudo que é agradável. Se algum louvor nisso, pensai. Ei, eu e você precisamos startar, sermos intencionais nos nossos pensamentos. Ei, querido, eu não gosto de estar vendo notícia de morte. Eu não gosto de estar vendo coisas que muitas vezes vão afetar a minha mente, consequentemente as minhas emoções. E quando eu vejo, eu estou com uma comunicação corporal entristecida, enfraquecida. Então, eu e você precisamos decidir o que nós assistimos. Precisamos decidir os ambientes que nós estaremos expostos para crescermos. O que é que você tem assistido? O que é que você tem meditado? Aí você passa o dia todinho recebendo notícias, matou não sei quem. A economia, lógico que a gente precisa ter entendimento do que está acontecendo no Brasil. Mas você não consegue se atualizar da palavra de Deus. A sua mente não é renovada. Quando você vê, está paralisado. Medo, ansiedade, depressão, angústia. No que paralisa, retrocede. Aí a culpa é de quem? É do pastor? A responsabilidade é sua. Você tem que decidir crescer. Ah, pastor, eu vou para outra igreja que lá... Glória a Deus, queridos. Se for direção do Senhor, somos o reino de Deus. Amém? Você tem liberdade para ir e vir. Busque só a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas o teu crescimento não vai estar limitado a um lugar ou a uma pessoa, mas a tua atitude. Aleluia. Então acabe com as coisas de menino, decida crescer no nome de Jesus. Efésios capítulo 4, do 15 ao 16. Ei, querido, o teu crescimento afeta a comunidade que você vive. Afeta o teu ambiente familiar. Afeta o teu ambiente ministerial, a tua igreja, sabia disso? Afeta o teu ambiente de trabalho. Quando você cresce, todos são abençoados. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ei, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Ah, mas eu queria ficar assim, presa ao passado, vítima das minhas próprias emoções. A Bíblia nos ensina, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E quando você não cresce, querido, o corpo também sente. Imagine um corpo onde tem um membro atrofiado. Isso vai repercutir na postura, nos músculos, enfim. Então, em nome de Jesus, toma essa palavra. Eu não quero mexer com a tua emoção, mas que essa palavra ela venha penetrar o teu coração. Porque o crescimento da igreja não depende simplesmente dos líderes. Os pastores dependem de cada um de nós. Quando decidimos ter a atitude correta com Deus. Porque os céus têm expectativas em nosso crescimento.
Mas muitas vezes por pensarmos como menino, falarmos como menino, agirmos como menino. Aí o Senhor diz, olha, tem uma promessa. Mas Senhor, porque o propósito de Deus, ele não é frustrado. Se eu e você não decidirmos crescer para acessar aquilo que Deus preparou, Deus levanta outro. Mas não seremos inocentes ao ponto de querer que portas se fechem por falta de maturidade. Isso é em todas as áreas. No ministério, no teu ambiente de trabalho, seja maduro, irmão. Nas tuas palavras, na tua postura. Busque discernimento, cresça em discernimento. Cresça em prudência, amém? É muita inocência, hein? Aí fala demais, e quando vê se prejudica. Mas Senhor, eu pedi tanto, sou fiel. E o Senhor diz, tu continua com a mesma atitude, com a mesma meninice. Eu quero fazer, mas tu não tem ajudado. Amém, igreja? Que cresçamos no nome de Jesus. Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Vocês estão recebendo essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Ah, mas eu não gosto de ler, não. Eu vou confessar algo a vocês. Eu não sabia, mas desde a infância, né, antigamente não era diagnosticado. Eu tenho um TDA, déficit de atenção. E o meu déficit de atenção era terrível. A ponto da dificuldade de ser tão intensa no ambiente escolar, que minha mãe, ela era membro, né, do Espiritismo. E glória a Deus que o Senhor a libertou. E ela hoje mora com Ele. Ela já descansa em Deus. Minha mãe fazia consagrações com banda para que eu passasse de ano. E ela me chamava muitas vezes de burra. Meu irmão, né, tinha uma percepção assim aguçada. E eu tinha muita dificuldade de me concentrar. Leitura. Cíntia já estudou comigo, não está podendo vir por questão de trabalho. Mas assim, para eu apresentar um trabalho de faculdade era algo terrível. Eu me dopava e era um desastre. Mas eu decidi crescer. Meditar na palavra. Eu tenho rompido, eu não gosto muito de ler, mas eu não faço mais o que eu quero. Eu preciso crescer em conhecimento. Eu disse, Senhor, a dificuldade é muito grande para parar, ter um silêncio e conseguir me concentrar. Então é na madrugada, vamos na madrugada. Vou ler um livro, vou orar, vou ler a palavra, vou adorar, vou ter disciplina com as práticas espirituais, porque eu quero crescer na tua presença. Eu quero crescer em conhecimento. Mas para mim não é prazeroso. Porque o ambiente tem que estar em silêncio. Hoje, para terminar a palavra, liga a televisão, a gente não está com a estrutura no apartamento da maneira que a gente deseja. Eu não tenho uma sala, né? Eu digo, Jesus, vem aqui com a tua graça, Pai, para que eu consiga me concentrar. Então, deixa eu te dar desculpa, eu não gosto de ler a palavra. Eu não entendo. Repetição, amém, queridos? Você vai começar a entender, a aprender por repetição. Comece a repetir. Já. Vai ser automático. Então, devendo já ser mestres pelo tempo. Como é que eu vou ser mestre? Se eu só me alimento da palavra do culto, do domingo, mal venho na quarta, não paro para ler a Bíblia. Não simplesmente ler, mas para meditar e viver, amém? Para praticar, que é o mais importante. E também, querido, no teu ambiente de oração, você ora 1 hora e você sai do mesmo jeito, tem algo errado. Você não está saindo do átrio. Acesse o Santo dos Santos e seja transformada a imagem e semelhança de Deus. Então vamos lá, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. O próximo, até o 14, Flávio, por favor. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Vamos lá. Próximo. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí tem muita gente, que já deveria ser mestre, vamos, né, utilizar essa analogia, devia já estar ali, comendo um pirãozinho, rabado, uma feijoada, né, Elias? Uma dobradinha, um negócio ali, nordestino. Está feito Júlia, quer leite. A inocente, não discerne o bem e o mal. Aí toma atitudes que não está alinhada à palavra, porque conhecereis a verdade e ela vos libertará.
menininho. Mas por quê? Não é mais novo na fé, não, já são anos. Mas porque não decidiu crescer. Não decidiu se expor a um lugar de crescimento, a um ambiente sobrenatural, um ambiente da presença. Ah, porque eu estou cansado. Passa horas no joguinho do celular, irmão. Mas não gasta 30 minutos do dia para falar com Jesus. Aí fica estagnado, ansioso, procrastinando. Ei, na presença dele há poder, amém, queridos? Na presença dele há vida e vida de Deus. E é o que o diabo tem realmente tentado roubar de nós. Mas porque você decidiu crescer, você vai ter disciplina diária nesse lugar. Sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. Então, o seu crescimento, ele afeta a comunidade que você está. A sua família. Seu crescimento emocional. Ah, só emocional. O espiritual, querido, quando você está bem espiritualmente, vai afetar o teu corpo, porque somos corpo, alma e espírito. Então, em nome de Jesus, decida crescer em todas as áreas da sua vida. Amém? A falta de desenvolvimento, ou seja, a falta de crescimento, autossabota, prejudica o corpo. E eu quero trazer o corpo como todos os âmbitos da nossa vida. Então, não passe anos querendo tomar leitinho. Ai, eu e meu marido, nós já decidimos a gastar tempo com pessoas que têm problema. Mas não com pessoas problemáticas, que decidem ser menino a vida toda. Porque ali, quando os amigos levaram o paralítico para Jesus, o Senhor disse, olha, levanta do teu leito e anda. Ei, decida em nome de Jesus levantar, ter uma atitude e crescer. Ah, eu tenho que ser o pastor. Não. Dependa do Espírito Santo. Desenvolva relacionamento com Ele. Cresça na presença dEle. Ei, não ande sozinho não. Estamos aqui para servir. Mas tem gente que passa uma vida que não cresce, que não quer sair do canto, quer ser carregado. Se o próprio Jesus disse, olha, levanta do teu leito e anda. Às vezes a gente vai precisar, levanta e anda, cresce. Para de ser menino. Tem uma atitude. Amém, igreja? Eu quero falar rapidamente de algumas chaves para o nosso crescimento. E uma chave muito, muito relevante é o tempo. O quanto Satanás tem roubado de nós o tempo. Então, administre o seu tempo. Você trabalha, precisa cumprir com as suas responsabilidades. Você é dona de casa, né, com as tarefas a fazeres, com os filhos, enfim. Mas a gente precisa pedir ao Espírito Santo. E eu tenho orado nesses dias. Espírito Santo, me ensine sobre todas as coisas. Me ensine a gerir, a administrar o meu tempo, para que eu consiga. Porque às vezes a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas administre o seu tempo, amém? Para você ter um cuidado também com o seu corpo, fazer um exercício. Ah, não dá tempo. Querido, se a gente administrar, dá tempo para tudo. E se brincar ainda sobra. Mas é porque muitas vezes a gente tem desperdiçado o nosso tempo com distrações, com roubos de Satanás. A verdade é essa. Efésios 5, do 15 ao 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, administre o seu tempo. Tempo de vir para a igreja, amém, querido? Glória a Deus, aleluia, organize direitinho. Tá, eu tenho um filho pequeno, você não tem noção da demanda. Quando a gente quer, aquilo que é prioridade é importante. E o que é importante a gente prioriza. É só a gente se organizar. Amém? Glória a Deus. Então, administre o seu tempo para crescer nas práticas espirituais. Jejum, uma vez por semana, pelo menos, querido. Você quer viver o sobrenatural?
Você quer viver experiências novas? Então tenha uma atitude para crescer. Para jejuar, para orar, para meditar na palavra, para se gastar. Mas eu tenho comunhão, pastora, com o Espírito de Deus. Tá, beleza, eu também tenho. Mas você precisa ter um tempo de qualidade. Você precisa ser intencional nesse devocional com Deus. Amém, igreja? Então, administre o tempo. Poxa, a minha vida realmente é muito corrida. Entre na madrugada, renuncie. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Durma meia hora menos. Mas às vezes a gente não quer crescer. Porque a gente não quer romper com a passividade. Não quer sair da zona de conforto. Não é verdade? Outro ponto que nós precisamos administrar é as nossas emoções. Para crescermos, eu e você precisaremos administrar as nossas emoções. Porque elas nos autossabotam 24 horas por dia. Eu não quero, eu não consigo, a crença limitante, eu não posso, eu não consigo. Tem coisas que o Senhor já liberou e a gente ali se limita. Porque a nossa emoção nos autossabota. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós não somos seres emocionais, amém? Temos uma emoção, mas somos seres espirituais. Ei, o que precisa levar, conduzir a minha vida e a tua vida não é minha emoção, porque a Bíblia também diz que o nosso coração, ele é enganoso. A vontade da madrugada dizer, eu não tenho condições de pregar. Não posso. Mas eu já entendo, eu já discerno as guerras. E eu não faço mais o que eu quero. Responsabilidade, maturidade. Ei, não é sobre o que eu quero fazer, não é sobre o que eu estou sentindo. É sobre o propósito, é sobre a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Tem gente que é assim, olha, eu estou meio chateadinha com a igreja. Eu estou meio chateadinha com a situação. Eu não vou mais. Sendo autossabotado por Satanás. Através das suas emoções, acreditando em pensamentos que são mentirosos, que são chamados sofismas. Você está sem vontade de adorar, querido, aí que você diz, olha, minha alma, fica quietinha aí, porque eu vou adorar. Ah, estou com vontade de orar não, porque hoje o dia foi difícil. Ó, quem me conduz é o Espírito de Deus, ele tem liberdade, eu vou orar. Ai, estou tão desanimado. Vou dar caminhadinha não. Não vou para a academia não. Eu vou. Você vê que a nossa emoção, elas nos autossabotam em todas as circunstâncias. É na alimentação. A mulher quando está na TPM, é doce. Às vezes quando estamos com a preocupação, depositamos na comida. Carboidrato. Oh, glória a Deus. Fala comigo, Jesus. Açúcar. E eu tenho falado com o Senhor. Disse, eu vou crescer. Eu vou romper. Eu quero ser levado a um outro nível. Você também quer? Aleluia. Então, administre as suas emoções. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Lidere-se, querido. Governe através do Espírito de Deus a sua vida. Ele é o teu ajudador, amém? Ele está te ajudando, ele está te fortalecendo. Você diz, eu não consigo. Ele diz, você consegue. Ah, pai, eu vou ficar aqui. Ele diz, eu te levanto, eu te sustento. Em nome de Jesus, exerça autoliderança, autorresponsabilidade. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Ou seja, aquele que exerce domínio próprio. Amém? Não faço mais o que eu quero, eu faço o que preciso. Ei, eu faço não aquilo que a minha carne grita, mas aquilo que é vontade de Deus, segundo a palavra dele. Eu vou obedecer, eu vou renunciar. O Espírito de Deus tem me ajudado. Amém? Então, em nome de Jesus, administre as suas emoções através do Espírito Santo. Ele vai te ensinar. Ele vai te ajudar. Aleluia. O terceiro ponto, para que venhamos crescer, tem vários pontos, querido, mas eu quero aqui resumir. Seja intencional nas mesas que você senta. Coloque-se em ambientes de crescimento, amém? E eu quero trazer mesa aqui como um exemplo.
Quando você para assistir uma televisão, que ambiente você está gerando na sua casa e na sua vida? Tem gerado crescimento? Tem te edificado? Tem te santificado? Ei, os ambientes que os teus olhos têm percorrido, os ambientes que os teus ouvidos têm acessado, têm gerado crescimento na tua vida? Ou muitas vezes você tem se submetido a lugares, pessoas, ambientes que têm te feito retroceder e paralisar? Entende que é você que decide? Você precisa ser intencional das alianças que você gera, querido. Eu conversava com a Márcia esses dias, e hoje eu conto nos dedos, são poucos amigos, porque eu não quero ter amizade com pessoas que são do mundo, porque elas são inimigas de Deus. Ah, mas você é pastora, eu sou pastora, mas a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para não cair, eu devo fugir da aparência do mal. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Ambientes e mesas que eu me assento e eu começo a me envolver em determinados relacionamentos. Algumas práticas já começam a acessar a minha vida. E ao invés de eu crescer emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, porque tem um monte de gente que para conversar besteira, que não acrescenta nada. Você não vai ser orgulhoso ou grosseiro, mas delicadamente você se ausenta. Porque certas mesas e certos ambientes não convém a mim e a você estarmos. Se você vai para um cinema, querido, e o filme só fala palavrão, em nome de Jesus, se levante, porque você é santo, amém? Você é separado, amém? Então, se algo não inquieta e não incomoda o teu espírito, tem algo errado. Você precisa crescer em santidade, você precisa crescer em obediência. Mas por muitas vezes, não vigiarmos, tem coisas que se tornam práticas e já cauterizou a nossa mente. Pessoas adoecidas, paralisadas, devido a alianças, mesas, exposições desnecessárias. Salmos, versículo 1, capítulo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então seja intencional, coloque-se em lugar de crescimento. Não deixe que pessoas, mesas, roubem as sementes. Te sujem. Esse copo de água aqui. Se uma palhinha dessa cair, vamos dizer, está impuro, algo mínimo, já sujou. Realmente, precisamos renunciar. Não é fácil viver para Deus. A porta, ela é estreita. E se você não decidir renunciar, como diz, sou evangélico. Ei, eu não quero ser evangélico, não, eu quero ser seguidor, discípulo de Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Você precisará renunciar a pessoas, ambientes, lugares, coisas. Ali recebeu uma mensagem, algo errado, impuro, tira. Você está perdendo tempo, está lhe fazendo retroceder. Seja discípulo. Não deixe que coisas que você acha simples danificar, sujar o vaso. Amém? Provérbios 27, do 5 ao 6. Mesas que gerem crescimento. Às vezes as mesas serão necessárias para correção. Se você não se permite ser corrigido, querido, você não vai crescer. Se você age, fala e sente como menino e é intocável, de vidro é quebrado, infelizmente você vai ficar estagnado. É muito crente cheio de mimimi, você não pode tocar em nada. Tenha mentores, ande com homens e mulheres sábios. Permita ser tocado, permita ser pontuado. Não se doa. Amém? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Se sentem mesas de pessoas verdadeiras que muitas vezes vão te confrontar, vão apontar o teu erro, porque te amam
E tem muita gente que, está tudo maravilhoso. Está te empurrando para o inferno. E Satanás só aplaudindo. Seja intencional nas mesas que você tem sentado. Essas mesas têm gerado crescimento, correção, tem edificado a tua vida. E quando eu falo de mesa, é ambiente. Olhos, ouvidos, que tem acessado a tua mente. Amém? Provérbios 13, versículo 20. A gente já está finalizando. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ande com sábios. Seja intencional. Não tenho amigo na igreja, pastora. Você não se envolve em nada, querido. Você não participa de nada. Chá home não vem. Célula, que é o reino home, né? O pastor está organizando devido às implantações, a fachada, o teto. Provavelmente a gente voltará às atividades em março, queridos. Né? Porque a gente não quer fazer algo para gerar um transtorno. Vai ter as instalações dos ar-condicionados. Tenha paciência. Tem culto de mulheres, o reino, né, o homem, não participa. Termina o culto, vai embora. Não tem comunhão, não tem manutenção das alianças. Não tem com quem abrir o coração, não é intencional. E às vezes é orgulhoso, porque não sabe pegar o telefone e dizer, olha, não estou bem. Olha, você poderia vir aqui comer um bolinho quentinho, ou Glória. Quem quiser me convidar essa semana, viu, querida? Agora tem que ser fitness, porque eu decidi crescer. Estou brincando, eu estou comendo fitness não, mas estou tentando melhorar na minha alimentação. Tenho muito para melhorar ainda. Mas vamos, convide, viu, Marineide? Me convide. Aí você é intencional ali, porque você sabe que vai ser uma mesa que você vai precisar, às vezes, confessar, abrir teu coração, que está pesado, está triste. Confesse os pecados uns aos outros, para ser curado, amém? Então, seja intencional, ande com mulheres e homens sábios. Crie situações para você crescer. Por isso que eu falei, decida crescer. Aleluia. E para finalizarmos, estabeleça metas de crescimento. Em que você precisa crescer? Às vezes na tua área emocional há uma reação. Que o Espírito Santo já disse, olha, seja intencional sobre isso. Confesse, Espírito Santo, estou com dificuldade no domínio próprio. Tenho me irado com facilidade. Eu tenho exercido glutanaria. As minhas emoções não estão bem e eu descarrego tudo na alimentação. Estabeleça uma meta. Mas a partir de hoje, eu decido não comer isso, não agir assim. E eu sei que você, Espírito Santo, vai me ajudar. Estabeleça uma meta. Isso aqui eu não vou fazer mais. E a gente, queridos, quando decidimos algo, a gente consegue. Consegue. E principalmente com o Espírito de Deus, amém? Estabeleça metas de leitura da palavra. Não por uma performance, mas para vivê-la. Eu li a Bíblia hoje 3 vezes. Eu li a Bíblia em 2024 3 vezes, pastor, amém. Viveu ela, praticou, obedeceu. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele sonda o meu e o teu coração. Se você tem lido para falar que lê, que faz, porque você quer apresentar uma performance aos outros ou a si mesmo, porque você tem baixa autoestima e precisa se autoafirmar, não vale de nada. Mas estipule, vou ler 1 capítulo por dia. Eu estou fazendo isso com meu filho. Antes de dormir, 1 capítulo por dia. Mãe, vai. Estabeleça uma meta de ler livros que edifiquem, segundo a palavra de Deus. Tem tantos escritores, homens e mulheres de Deus, que podem acrescentar na tua vida ministerial, na tua família. Linguagem do amor, o trato aí com os filhos, você entender a linguagem do amor do outro. Entre outras, né, literaturas. Diga, Senhor, esse ano eu vou ler 12 livros, 24 livros, 1 livro por mês. E vou ler a tua palavra, que é prioridade. Estabeleça meta de tempo de oração. Pastora, porque a disciplina nos ajuda a manter uma rotina, amém? A repetição a gente desenvolve.
Ninguém nasce sabendo de tudo. Então, em nome de Jesus, estabeleça metas e viva elas. Não se auto-sabote, não. Vou deixar agora para ano que vem, no começo de março. Não é hoje, querido. Eu vou começar hoje, eu decido hoje, vou fazer a diferença hoje. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. E eu quero dizer a você que qualquer resultado digno de ser atingido vai envolver um nível de sacrifício. O tamanho do teu amor revela a profundidade do teu sacrifício. Então, o resultado que você quer ter vai requerer de você sacrifício, renúncia. E no nome de Jesus, decida crescer em todas as áreas. Na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, na sua estrutura física também, amém? Não é tempo mais de vitimização ou desculpas, mas uma decisão. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?